As águas são nossa maior fonte de vida e quem as conduz são os rios. Na série Rio com Arte, amantes da natureza e artistas de Uberlândia vão nos contar a história do nosso protagonista, o Rio Berabinha. É difícil calcular a idade de um rio. Por aqui eu passo há centenas, talvez milhares ou milhões de anos. Sou assim desde sempre, imponente, cuidadoso, banhando as margens que se transformam o tempo todo. Atravessei os séculos convivendo também com os habitantes da região. No começo, uma convivência harmoniosa, com amor e admiração pelos meus leitos. As minhas vestes eram frondosas matas ciliares, com os anos machucadas por alguns que me maltratam. Mesmo ferido, continuo aqui, forte e vigoroso. Acompanhei a luta dos desbravadores que enfrentaram todo tipo de desafios para fazerem parte das minhas margens. Uma cidade única, diferenciada, plena de vida, apaixonante. Eu nasci logo ali, em Uberaba. Lá uma pequena nascente se avoluma e faz de mim isso que vocês podem ver. Abundância de águas que serão jogadas adiante no rio Araguari. O meu corpo é longo. Tenho mais de uma centena de quilômetros para matar a sede de pessoas, plantas e animais da região. Como todo rio que se preze, minha história com as pessoas começou com várias delas se instalando às minhas margens. Foi lá no século XVIII, quando os primeiros habitantes chegaram e decidiram morar ao meu lado. Mas antes dessas pessoas existiram outras. Os índios caiapós já estavam aqui. E foram eles que me batizaram. O significado do meu nome? Isso é motivo de orgulho. É do Tupi-Guarani e significa água brilhante. E é assim que quero para sempre permanecer. Mesmo nos trechos onde as águas sejam turvas, que fiquem sempre brilhantes. E tragam também muito brilho para todos aqueles que me acompanham. Atrás na história da música, né? Tipo, o pisar, né? O homem pisando, pré-história, tá percutindo, fazendo fogo, né? Tá raspando, fazer um fogo na madeira. Então, sons naturais para a natureza, o cantar, né? Ué, para chamar, é natural, total, não tem como, né? Não tem como desligar, né? Da natureza, do homem, da música, né? Toda essa questão da sociedade, né? Se envolver dos povos, a história humana. Então tá tudo ligado na natureza. Quando a história começa, ele já é um professor de geografia de uma universidade longe. Ele foi chamado para voltar à cidadezinha dele para ajudar a achar uma solução para salvar o rio. Chuá, nenhuma cachoeira por perto, garganta nenhuma, na margem prainha, no leito cordeiro e marola, na curva uma ilha. O meu rio era assim, como é que eu explico?
Ah, ele explica bem. Como é que ele explica? Era cheio de água. Era cheio de água! Que bobagem! Como é que eu explico? Era cheio de água. Ai, que bobagem! Todo o rio é cheio d'água. O meu tinha girinos pretinhos na espuma da margem. Tinha peixes pequenos que eu vinha em cardume nadando desorientados na beira do barranco. Lambaris, piabas, timburés, carás. Creio não, tenho certeza absoluta que ele era igual a todo o rio do mundo. Seria? A diferença é que os outros passavam longe, sei lá onde, e o meu passava 3 quarteirões da minha casa. Não era grande nem pequeno, era médio, nem largo nem estreito, espraiado, nem fundo nem raso, dissimulado, nem limpo nem sujo, turvo, nem veloz nem lerdo, espevitado, nem bom nem perverso, guloso, nem sábio nem burro, sisudo, nem prosa nem mudo, nenhuma cachoeira por perto, garganta nenhuma, na margem, prainha, no leito, corredeira e marola, na curva uma ilha, um rebojo aqui, um rebojo acolá, mas tinha uma ponte, e a ponte era tudo, mistério, perigo, travessia e sonho. A cidade branca acabava na margem de cá, e aí, atravessando a ponte, uma cidade negra, roceira, começava na margem de lá e lentamente subia a ladeira. Que o rio dividia cidades, a ponte ligava. De cá, gente branca, de lá, gente preta, a gente não falava negra, falava preta nunca mais. De cá, gente rica, de lá, gente pobre, né? Então tinha uma diferença e a ponte era tudo. De cá, gente rica, de lá, gente pobre. Era assim que eu via, que eu imaginava. O rio, ele dá à população não só a vida, né? Mas a sua sustentação de alma, né? O rio, ele é referência identitária, ele é o sentido de pertença, né, para todas as populações. E eu acho que as indígenas não vão, evidentemente, fugir à regra, muito pelo contrário, até porque elas têm, né, uma relação com o seu ambiente, com o seu mundo natural, muito maior do que nós mesmos. Existem registros e relatos etnográficos da presença de diversas populações aqui. Uma delas, que talvez tenha sido a majoritária, né, em termos de densidade populacional, eram os Kayapó meridionais. Nós chamamos de Kayapó meridionais os que viviam exatamente nessa região, do Triângulo Mineiro, parte de Goiás, parte de São Paulo e parte de Mato Grosso do Sul, o que levou inclusive o antropólogo Darcy Ribeiro a chamar essa região de a Grande Kayapônia. A gente tem alguma historiografia sobre o que dizem Kayapós do Sul, né? É um povo do grupo G que habitava uma extensa faixa do Triângulo Mineiro, um pedaço do Mato Grosso do Sul, Goiás, um pedaço do estado de São Paulo. Um povo muito guerreiro que fez muita resistência à expansão da exploração e foram dizimados. Há indícios de que parte desse povo vive, resiste hoje ainda, que são hoje chamados Panará. As ocupações, elas são sempre, especialmente dos povos G, que é o caso, né? Elas são sempre perto de nascentes de rio. Então, os grandes, as grandes corredeiras, os grandes cursos dos rios, né? Eles sempre foram navegáveis, mas as aldeias mesmo, elas são feitas perto das nascentes, que é onde tem a água pura, com certeza. Tem menos incidência de insetos, provavelmente.
e é um lugar que eles conseguem maior navegabilidade no rio Correnteza abaixo, e depois para voltar para casa, enfim, favorece as viagens pelos rios e são pontos de apoio. A água é a vida, né? Então, assim, isso para todos os povos, inclusive para as comunidades caipiras que se assentaram depois, a água é sempre o ponto de referência. Então, seja índio, seja quilombola, seja colonizador caipira, nós, a água é vida. Tudo começa aí. Mas ele é tão extenso e liso que não se pode subir. E tão extenso que atravessa toda a floresta. Dessa forma, não tem como a gente fazer um rodeio para atacar por detrás. Mas veja, um cipó. Sim, um cipó. E graças a esse cipó, os indígenas conseguiram escalar o obstáculo, assaltando assim a aldeia do inimigo. Vamos! Vai, sobe! Vamos pegar eles, olha, eles vão ver, hein? Agora a gente pega, eles vão ver agora. A nossa ideia não é dar voz ao conto dos índios, isso os indígenas fazem por eles mesmos, mas reconhecer que faz parte do nosso tronco. Muitas palavras que a gente usa no nosso dia a dia hoje são vêm da língua, de várias das línguas indígenas, e às vezes a gente nem sabe disso. Então aí a gente partiu aí, a partir do interesse de cada artista, né, assim, qual tipo de história que me conta, onde mexe essa história, porque cada um de nós tem uma raiz também, né? A gente se considera, sendo brasileiro, a gente precisa se considerar indígena, negro e português, né? Essas são as nossas raízes, né? Então cada ator escolheu qual conto queria contar, o que fazia, qual era o que conectava ele com aquele conto. E aí a gente fez então esse trabalho levantando alguns contos, mesmo sabendo que eles eram contados por outras pessoas que ouviram indígenas contar, né? Mas nesse lugar mesmo de valorizar a nossa raiz. E aí a gente começou a trabalhar isso, né? Como contar essa história, como trazer as referências através de imagens que a gente foi pesquisando também, o que aquilo nos remetia, objetos da cultura indígena. Inclusive, o que me tocou nesse conto foi justamente a forma de olhar que o indígena tem com a natureza, né? Como que ele se comunica com a natureza. Eu sou água, broto da terra e vou pro ar. Estou no céu, dentro das nuvens, e quando chove eu limpo o ar. Conta o mito que um dia uma índia foi ao campo colher tucum, levando consigo seus 2 sobrinhos, que brincavam no capim enquanto ela enchia o cesto de frutos. Tucum é uma palmeira da Amazônia que tem as folhas e os ramos espinhosos e que dá uma fruta que parece uma jabuticaba, que é saborosa e docinha. Tucum significa espinho para costurar. Como foi para uma etnia indígena, que era os Suyás, ver um avião pela primeira vez? E aí na reportagem conta que eles viram o avião, ficaram assustados e começaram a jogar flechas, pedaços de pau nesse avião. E aí depois souberam do conto, né, da lenda do pai dos pássaros. De repente, um ruído, como se fosse uma ventania, e os meninos viram descer dos ares um monstro de asas abertas, que se arremessou sobre a mulher e levantou voo com ela nas asas.
Aterrorizados, os meninos acertaram com dificuldade o caminho da aldeia, onde contaram a história. Entender como os povos originários, eles têm uma relação com a natureza, eles têm uma relação com os elementos da natureza, com a água, com o fogo, com o trovão, com os animais, com as plantas especificamente, com todo o ciclo natural, né? Isso nos ajudou a aprofundar um pouco mais na nossa pesquisa artística, assim, de criação, como isso provoca o nosso olhar a partir de um olhar que o dos povos originários, é um olhar diferenciado para a vida. E isso nos provoca artisticamente de uma forma bem interessante, né? O rio, para a cultura indígena, né, ele não é só uma água que está passando ali, que vai me dar o que beber, que vai me dar a pesca e tal. Ele é um ser vivo que os indígenas se comunicam com ele, né? Eu sou a fonte de toda a vida, eu sou o rio, eu sou o mar. Estou presente em todos os reinos, saciando a sede de quem chegar. Bem, assim como até hoje os indígenas pintam seus corpos e passam penugem de aves nos cabelos, eles também utilizam as mais violentas expressões de luto, pois julgam essas condignas com o regime de valentia estabelecido pelos dois heróis. Bem, só nos resta dizer que nossas pesquisas ainda estão no início, para logo trazer algumas outras histórias e informações a vocês. Então, até logo e um grande abraço.